Bom, hoje tudo se passa dentro de um único sistema estelar, em que existem dois planetas que estão à beira da destruição mútua pela sua tecnologia nuclear e espacial: Troios e Elas. Mulheres aparentemente possuem algo muito especial. Dizem que tem um tipo de poder místico que deixa os homens loucos. Embaixador, eu acho melhor me dizer o que está acontecendo aqui. Essa Criatura, Elan, vai ser a esposa do nosso regente. Um tratado de paz. Nossos planetas agora possuem a capacidade de destruição mútua. Algum método de coexistência deve ser encontrado. Então, a matéria antimatéria... Cancele essa ordem. O que foi, Scott? As cápsulas de matéria e antimatéria foram manipuladas para explodirem quando entrarmos em dobra. Scott, a bomba que ele implantou pode desarmá-la? Não sem causar uma explosão de arrasar a galáxia. Para, Sulu, dê a volta. Vão passar pelo nosso flanco. Enterprise, nossas leituras confirmam sua energia extremamente baixa. Seus escudos falhando. Esta é a sua última chance de se render. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC e esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando, terceira temporada da série clássica. Hoje o episódio é Elan de Troios. E antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha. Juntos faremos a Ponte de Comando ficar cada vez mais forte, ok? Lembrando, toda opinião aqui é minha, do Bruno. Deixa a sua também aí nos comentários, sempre com respeito. Toda semana tem vídeo de jornadas aqui no canal. Deixa aí o que você tá achando do nosso vídeo, se você tá gostando. A gente não pode evitar de dar spoilers, então assista por sua conta e risco, ok? O alto comissário da Federação pede uma missão secreta para que a Enterprise vá até esse sistema e leve o embaixador de Troios, Petri, até Elas, para que ele leve a Dolman de Elas, Elan, para um casamento e assim criar um tratado de paz entre esses dois mundos. Aqui a gente vai ter uma missão diplomática muito difícil para o Sr. Petri, né? Até ele vai correr risco de vida aqui. E a gente vai ver a atuação do James Kirk também aqui, né? Não como alguém para a guerra e para o combate, mas para um serviço diplomático. Achei que a atuação dele foi até razoável aqui. Mas este episódio ele tem claras inspirações em duas obras. Uma delas é a de Shakespeare, que é A Megera Domada, e a outra é um filme de 1964, My Fair Lady, ou Minha Bela Dama também. Tal qual o Brunão falou tão eloquentemente, esse é um episódio que ele é mais voltado para essa questão de diplomacia, e é um conceito que eu achei muito interessante, sabe? Essa missão mostra como as nuances da diplomacia, elas são bem estreitas. O Kirk tinha a missão só de levar o É só Petri o e a Uber Doma de espacial. Elas de um canto a outro. Era uma missão de transporte, mas a diplomacia obriga que ele entre em campo, e a gente pode até questionar se era moralmente aceitável por parte da federação querer entrar dentro dessa discussão, sabe? A gente vai chegar lá ainda, eu tenho uma visão sobre isso, a gente ainda vai chegar lá, mas o que a gente precisa saber é que o Petri, ele é um diplomata que parece muito receoso com a situação, até a gente não entende porquê de início. E quando a gente conhece a Dolman de Elas, a gente percebe que ela é, na verdade, uma mulher extremamente mimada, que vinda muito provavelmente da alta realeza do planeta dela, e que não aceita nãos e sims. Ela é uma daquelas personagens feitas para você não gostar dela. Apesar de eu ter achado que não funcionou, porque eu acho que ela é bem gostável. Por alguma razão, eu acho essa personagem legal. Não sei se o Bruno não gostou dela, mas eu achei essa personagem divertida. Eu acho que esses extremos, eles são interessantes quando a gente trata de raças alienígenas. Eu acho que Jornadas... Eu acho que Jornadas fez isso muito bem nas séries futuras, mas parar de humanizar povos que não são humanos,
sabe? Se todo mundo dá... E eu acho que essa é uma crítica muito pertinente às jornadas. Eu já vi alguns haters de jornada falando isso, e até certo ponto eu até entendo essa crítica dessa humanização barra americanização dos alienígenas no espaço, que todos os alienígenas às vezes têm os mesmos costumes, os mesmos conceitos que humanos barra americanos. Eu acho que desumanizá-los, e não tô falando de desumanizá-los no sentido de transformá-los em inimigos, em monstros, não. Dar a eles características próprias é muito interessante. E ela tem essa característica própria. Você, obviamente, olha para ela e você vê o comportamento e você não fala que esse comportamento seria muito terráqueo, principalmente no século 22, onde a maior parte das pessoas são bem cordiais, apesar de existirem muitos babacas, como a gente sempre fala aqui. Eles são cordiais, mas ela não. Ela é como se fosse uma princesa muito rica galáctica. Ela quer tudo na hora dela, ela só aceita que falem com ela quando ela quer, e quando ela quiser ficar sozinha ela fica, e os aposentos nunca vão estar bons, nada nunca vai estar bom o suficiente. E eu acho interessante que a produção tenha entrado de cabeça nisso, de ter trazido esse alienígena diferente. Eu gostei bastante, gostei do corte de cabelo dela. Achei que a produção mandou muito bem, achei o penteado dela foda. Ela é interpretada pela atriz Francine Nguyen, que fez Planeta dos Macacos. Ao passo de que o Petri é interpretado pelo Jay Robson, que fez Drácula de Bram Stoker. E Skeeter. Ele fez Skeeter, eu preciso muito ver esse filme. Porque já tem, eu acho que uns 4, 5 atores que a gente fala aqui, coadjuvantes em jornadas, que participaram desse filme. E ele é uma ficção científica bem bagaceira dos anos 90, então eu prometo que eu vou assistir esse filme e vou trazer ele para vocês. Porque esse filme tá aparecendo demais na minha timeline. Bruno, o que você achou desse começo? Bom, o começo ele mostra como os troianos são diferentes, né? A gente vê que os elasianos aqui, pelo Petri, né? Ele é todo azulado, lembra um pouco que a gente viu dos andorianos, só que sem antena, ele tem um cabelo um pouco diferente. Achei que a produção aqui, ela investiu muito na aparência dos alienígenas, tanto que você falou do penteado da Elan de Troios. E não só o penteado, ela é uma das personagens que mais teve mudança de vestidos e aparência de roupa dentro da série clássica. Só nesse episódio ela troca umas 4 vezes de roupa. Enquanto que os outros personagens é só o uniforme da Frota Estelar ou o uniforme dos guardas, né? Mas assim, concordo com você que tentar desvincular a aparência humana dos anos 60 ou a aparência humana do século 23 é uma coisa que é válida, sim. Mas a inspiração aqui tá bem clara no que a gente vê lá da Ilíada de Homero, né? Que tem a Hélade, que eram os gregos, seria como se fosse Helás, e Troios seria Troia, né? E lá na Ilíada também tem um problema de casamento, né? Em que a Helena de Troia é sequestrada, né? E aqui já não tem essa parte, mas isso é misturado com o que a gente vê da Megera Domada do Shakespeare, em uma mulher que não aceita se casar por conta de alguma trivialidade cultural. E aqui a Elan, ela tá sendo literalmente forçada a se casar com alguém para poder forjar esse tratado de paz. E isso, dado a personalidade dela, né, de estupidez e arrogância, né, como se fosse uma demonstração de força, quando na verdade é mais uma proteção de si mesma, querendo se mostrar para que ninguém duvide da sua autoridade, né. E quando ela chega e fala pro Kirk, até durante já o meio da missão, ela fala, eu não te dispensei. Aí ele fala, eu não pedi. Cara, eu morri de rir nessa cena. Quando o Kirk começa a colocar ela no lugar dela, porque ela feriu o almirante, ó, o embaixador Petri, né, com uma facada, né? Eu achei isso daí, bizarro. A mulher, ela deu uma facada no embaixador. Eu falei, pronto, vai dar guerra. Mas aí o Kirk, ele tenta consertar a situação, né? E assim, por que de tudo isso e por que o Kirk se envolve tanto com tentar fazer com que isso dê certo, né? Helás e Troios estão na fronteira da Federação com o Império Klingon. E enquanto eles estão viajando, mesmo que em velocidade de impulso, para dar tempo de amenizar o impacto da Elan com o futuro noivo, né?
com essas aulas de etiqueta, né, vamos dizer assim, né, aparece nos sensores do Spock uma sombra, e a gente vai descobrir que não é ninguém menos do que os Klingons. Aí fica aqui a minha dúvida, né, porque quando a gente viu lá na primeira temporada, né, o episódio em que os Organianos criaram aquele tratado, eles estabeleceram lá que se tivesse qualquer escaramuça ou combate no espaço entre os Klingons e a Federação, eles não iriam conseguir lutar. Só que aqui isso daí já foi apagado. A gente vai ver daqui pra frente vários embates entre os Klingons e a Federação. E os Organianos aqui, eles não agem, né? Porém, para todos os efeitos, ainda existe um tratado. E o Kirk, quando vê os Klingons, ele não ataca eles para justamente não dar um motivo para a guerra. Tanto que tem o diálogo da Elan falando para ele: por que você não vai destruí-los? Ele fala: não, eu prefiro continuar a minha missão sem maiores problemas, né? E tem o outro lado da história, que é essa questão das lágrimas, né? Quando o Petri tá na enfermaria, ele fala para Christine Chapel que o ponto que faz com que as mulheres de Elá sejam atraídas até pelos troianos é a lágrima, né? E enquanto o Kirk tá dando as aulas de etiqueta com muita dificuldade, ela chora e ele seca uma lágrima do rosto dela. Nossa, que idiotice. Na moral, galera, assim, tá top 10 estupidezes que eu já vi o Kirk fazer. Sério? Desculpa, Bruno, não te interromper. Eu achei essa cena ridícula. Ele tava do lado do cara. Ele ouviu o que o cara falou sobre a lágrima. Por que esse marmanjo barbado secou a lágrima da menina com a mão, parceiro? Isso não faz o menor sentido, cara. Assim, ele secou com a mão, sabe? Ele parece uma repetição do que ele tentou fazer em Miri, que ele tentou pegar no queixo. Só que aqui, ele descobriu que o buraco era mais embaixo. Cara, eu achei essa cena bizarra demais. De verdade, assim. Top 10 coisas que não fizeram sentido pra mim. Ele ouviu, ele não tava numa distância tão grande da maca pra ele não ouvir o que é que o Petri tinha falado sobre as lágrimas. Até porque o Petri foi bem científico no que ele disse. Petri não usou, termos mágicos. Falou, não, eles têm um componente nas lágrimas que fazem os homens caírem de amor por elas. E não tem cura. E não tem cura. Ele deixou bem claro, não tem cura. A menina chora. Qual a primeira coisa que o imbecil vai lá e faz? Coisa alienígena, né, cara? Elas choram uma poção do amor. Não, eu achei isso criativo demais, cara. Sim, criativo top. Demais. E fora que esquece o fato de que é alienígena. Pô, galera, profundo, terrivelmente estranho. A pessoa tá chorando, você vai secar a lágrima dela com a sua mão. Uma pessoa que você não conhece, você não sabe de nada. A menina já provocou uma guerreira, ela deu uma facada nas costas do cara. Qual a chance de tirar um punhal e enfiar no pescoço dele? A gente viu uma coisa parecida que tem na franquia de Star Trek, que é os feromônios das mulheres Orion, né? Aqui é algo semelhante a isso, só que tá totalmente na lágrima. E aí entra num ponto que eu queria deixar aqui comentado. A Elan, ela, por mais que seja estúpida, ela pinta como se ela fosse vítima das circunstâncias pro Kirk. Só que aí quando ela começa a seduzi-lo com a lágrima, ela fala pra ele pegar a Enterprise e destruir Troios. Aí eu pensei comigo, mano, essa mulher é xarope, cara. Ela não dá valor a ninguém abaixo dela. Quando ela vai visitar a engenharia e o Scott deixa ela entrar mesmo sem permissão, porque até o Kirk questiona, o que ela tá fazendo aqui, né? E o Scott quis ser hospitaleiro, ela nem agradece, ela fala que gratidão não é para pessoas inferiores. Ou seja, ela tem um pensamento totalmente distorcido do que é cortesia, educação, civilidade mesmo. O Kirk mesmo fala isso, eu só vou te tratar bem quando você for civilizada comigo. E ela joga uma faca que acerta a parede no Kirk, do lado do Kirk. Mas aí, Bruno, isso aqui que a gente tá conversando, a gente tem que entrar num ponto que de fato é a imposição do costume humano, a humanização para uma raça que claramente não é humana. O Kirk, ele quer dar educação para ela, porque assim, galera, tem uma problemática aqui, que é esse acordo de casamento não depende dela. Isso fica bem claro no episódio. Os líderes do mundo dela
junto com os líderes do mundo do Petri, decidiram que ela ia casar, ela, que é uma pessoa importante, com o líder do mundo do Petri. Então, isso é um casamento político. Foi decidido por eles. Isso tem que acontecer. Não é a vontade dela não querer. Não. Ela vai casar. E essa é uma obrigação que o povo dela, /ela, tem com o povo do Petri. Então, assim, quando... Uma coisa é uma obrigação. E isso eu entendo. Outra coisa é você tentar impor uma cultura de terceiros para uma fêmea alienígena que claramente nunca teve essa estrutura na vida. E é isso que o Kirk tenta fazer. O Kirk, a gente observa o Petri, e o Petri parece ser um cara bem educado. Inclusive, eu gostei do personagem. O Petri parece ser um cara bem educado. Só que o Petri vem de uma outra cultura que não a dela. Tá, o Kirk fala, você tem que aprender agora a comer com garfo e facas. E se a cultura da menina não usa garfo e faca? Agora já era, né? Ela não tem mais escolha. Esse é o problema. Exatamente, mas convenhamos, o Kirk não sabe muito de xenobiologia para poder dizer isso. A gente já viu que o Kirk comete falhas às vezes nesse campo. Isso não é campo dele, isso é campo do Spock. Mas assim, ele entrou nessa situação, e aí eu acho que até vale mencionar esse detalhe. Quando o Petri não consegue entregar os presentes de casamento, ele sai com o Kirk no corredor e o Kirk fala: se ela quer força, use força. Aí quando ele usou a força, ele quase foi morto. E aí ele joga na cara do Kirk: eu tô aqui nessa maca na enfermaria por culpa sua. Tudo deu errado. Nesse diálogo ali eu nunca vi alguém colocar o Kirk no lugar Esse dele. diálogo foi top. Porque ele tá certo, você me deu um conselho merda, eu fiz a merda e me ferrei. A missão ferrou. Tá aí certo, o Kirk, galera. não, eu vou consertar a situação. Por isso que o Kirk faz isso. Né? Ele não manda o Spock, ele não manda o McCoy, o que até faria sentido. Né? Ele assume a responsabilidade do erro que ele cometeu com a missão em si. E o fato dele tentar consertar as coisas, eu achei aqui a atitude do Kirk até o final do episódio um pouco diferenciado, porque geralmente o Kirk ele se entrega às paixões dele. Aqui não, ele tenta resistir o episódio inteiro, né? Até com a lágrima, né? A lágrima elasiana fazendo efeito dentro dele. Ele pensa na missão. Só que aí ele dá umas capengadas, a mulher fica em cima dele toda hora, querendo ir pra ponte, né? Mas assim, tem uma outra fase nessa história, que é o lado B, que é o lado dos Klingons. Originalmente, essa história ia ser toda baseada na sabotagem da missão de Elas e Troius, em que ia ser um plot com os Klingons e os guardas de Elas. Só que aí o Gene Roddenberry já tinha um plot de querer uma história que parecesse com o Fury, o filme do My Fair Lady, e ele falou pra eles, não, coloca um elemento de romance e uma megera, eu quero isso. E aí que a gente tem esse lado todo que a gente já discutiu aqui no vídeo. Mas falando da sabotagem, essa parte eu achei bem legal, porque fazia muito tempo que a gente não via os cristais de lítio aparecendo em Jornada. Desde lá de Fator Alternativo e também do piloto de Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, né? Que a gente vê o cristalzinho saindo, né? Eles até deram uma atualizada na sessão de engenharia aqui, né? Na segunda para terceira temporada. E aí o cara sabota a câmara de cristal de lítio e de matéria e antimatéria. Se a Enterprise saísse ou usasse as armas, a Enterprise ia explodir. Achei isso daqui muito legal, uma pegada meio James Bond, Missão Impossível, em que você tem um dilema que você não pode se defender, você não pode atacar. E aí a gente vê aqui a Enterprise no sufoco, se movendo, né, com força de impulso, né? O que você achou da sabotagem e da trama Klingon? Eu achei muito fácil os caras chegarem na engenharia para sabotar. É aquilo que eu acho que eu já comentei sobre isso. Eu acho que a engenharia, ele é o campo mais... Um dos campos mais vitais para a Enterprise como um todo, e ela é completamente desprotegida. A gente volta a bater aquele papo sobre onde que estão as câmeras da Enterprise. Porque é o seguinte, galera, e isso é uma coisa que a gente já não fala tem um tempo, mas que é uma ideia que não morreu. Apesar dessas pessoas desses tripulantes serem importantes, deles serem embaixadores e pessoas
de renome nos seus mundos, eles continuam sendo passageiros a bordo dessa nave. Sim. E, assim, o acesso deles, como pessoal, claramente deveria ser restrito. O acesso claramente deveria ser restrito. Não é simplesmente você sair andando e você entra onde você quiser numa nave. Calma lá, galera. Lembrando que a Federação tem muitos inimigos a essa época. Então, assim, deixar um civil desconhecido entrar, ficar perambulando sozinho por áreas críticas da sua nave, é uma coisa que a gente já tinha comentado antes, que a gente volta a comentar aqui. E só existe por causa do roteiro. Se a gente for pensar numa lógica prática, essa engenharia, pra mim, é muito vazia também. Cara, tinha 2, 3 pessoas nessa engenharia. Um dos principais campos da Enterprise. Nesse episódio parecia que não tinha ninguém. Eu achei a parte dos Klingons, como um todo, um tanto quanto confusa. Não estou dizendo que ela é ruim. Estou dizendo que não faz muito sentido. Abre aspas para. O cara que foi lá sabotar, depois fica implícito que ele é apaixonado pela Elan de Troius e que ele queria fazer isso porque ele queria impedir o casamento. Mas, abre aspas de novo, fica implícito que a sabotagem dele também estava relacionada com os Klingons estarem atacando. Como se ele tivesse passado, isso fica bem claro, ele passou essas informações aos Klingons do que ele havia feito, através de um comunicador Klingon. Só que os Klingons não estavam nem aí pela Troius. Os Klingons queriam destruir a Enterprise. Isso fica claro. Então, peraí, ele é apaixonado pela moça, mas ele tá dando informações pros caras que vão matar a moça? Não faz muito sentido, sabe, esse plano dele. É um plano meio burro. É um plano meio esquisito. Tipo, é como se ele quisesse... Como se tivesse faltado um pedaço desse plano. Um pedaço em que ele pegaria ela e fugisse. Sim, é o que eu imaginei. Seria algo mais ou menos assim, que ele iria resgatar a Elan e destruir a missão e culpar a Federação pelo incidente. E os Klingons, provavelmente, eles estão aqui para poder anexar Elas ao Império Klingon, por conta de uma coisa, o colar e as pedras comuns. Essa parte das pedras comuns que estão no colar da Elan, eu achei assim, sacada legal, embora seja Deus Ex Machina, em que quando os Klingons estão atacando a Enterprise, ela já tá sem energia, ela tá com um colar na ponte, né? E esse colar justamente são cristais de lítio. E o Kirk e o Spock ainda estavam se perguntando por que os Klingons estavam seguindo eles. E aí tá a resposta. Eles queriam anexar Elas por conta dos cristais de lítio em abundância nesse planeta, né? Achei o final uma solução assim até razoável, né? Embora seja muito fácil também, né? Mas a parte mais legal que eu gostei da parte do combate são duas. A primeira cai na parte da remasterização desse episódio, em que, para mim, depois do Doomsday Machine, né, a máquina do juízo final, esse episódio eu acho que tem as melhores cenas de batalha que a gente vê da Enterprise contra cruzadores Klingons. A gente vai ter também lá em Tolian Web um trabalho gráfico muito bem feito, mas para mim aqui é como se eu estivesse vendo um episódio que envelheceu muito bem, mesmo para os anos 60. Eu tenho algumas outras observações para fazer. Porque, como eu falei, a participação Klingon é boa, mas a lógica é confusa, não fazia muito sentido. De novo, parece que falta um pedaço do plano. Outra coisa interessante, saindo um pouco dessa parte, é que a Uhura... Eu acho que dessa vez a gente viu a tripulação completa, se eu não me engano. Eu acho que dessa vez não faltou ninguém. A enfermeira Chapel voltou. Fazia um tempinho que eu acho que a gente não via a enfermeira Chapel. Ela aparece, tem fala nesse episódio. E eu acho interessante que a Uhura também tem falas e participações importantes nesse episódio. A Uhura cede o alojamento dela para Elan, apesar da Elan desmerecer completamente o alojamento em si. Uma coisa que eu achei interessante também é que a personalidade da Elan muda muito rápido. Se uma hora ela é uma princesa mimada, tipo, ela entra no banheiro, sai, ela já tipo, é uma mulher apaixonada pelo Kirk. O que me causou certa estranheza, que talvez tipo, alguém tenha cortado alguma coisa pra esse episódio diminuir, porque parece que falta uma cena. Isso me deixa com um pensamento, se realmente não tiveram alguns cortes propositais que explicassem algumas outras coisas, como essa mudança de personalidade, talvez uma conversa a mais tivesse explicado isso, ou talvez outra conversa a mais tivesse explicado qual que era o verdadeiro plano daquele irmão que comete suicídio para não ser pego.
E assim, não faz muito sentido também ele cometer suicídio, porque, beleza, ele ama a moça, comete suicídio e deixa ela pra morrer. Então, tem uma cena que falta sim. Nas minhas pesquisas sobre o roteiro original deste episódio, algumas cenas foram deletadas. A gente não Sabia. tem acesso a elas, que são as cenas do Arboreto. A gente viu o Arboreto lá na primeira temporada com a Janice Rand e o Sulu, e aqui a gente ia ter uma cena com mais diálogo do Kirk e da Elan, mas no final eles acabaram cortando isso, né? Bom, tem outros pontos que eu queria falar aqui que esse episódio me fez refletir, que Jornada sempre traz uma moral da história, e a gente vê logo no início o preconceito. Eu gosto muito quando Jornada fala do preconceito, porque o mundo precisa que isso seja discutido. Infelizmente, a gente vive um mundo muito preconceituoso. Seja com outro povo, seja com outra cultura, com a cor da pele. O preconceito, infelizmente, ele está presente no nosso presente. E aqui na ficção ele é bem representado, tanto no Petri, que ele chega uma hora que ele fala, eu não suporto ela, eu quero matá-la. E aí o Kirk fala para ele, você consegue aprender a tolerar? Cara, como essa lição que o Kirk falou pra ele, será que você consegue pensar em não matar ninguém hoje? O Mas nosso assim, mundo, hoje em dia, ele vive isso, eu né? entendo o que você tá passando sobre preconceito. É, E eu entendo a lição. Só que aqui é um buraco muito mais fundo, sim, com muito mais pano de fundo do que apenas o simples preconceito. Se a gente for lembrar, esses povos vivem em guerra há anos, há séculos, a gente não sabe quanto tempo. Então, eles têm a vontade de mudança. Só que a mudança, ela não acontece é simplesmente demorado. por decidir mudar. Sabe? Você não acorda hoje, decidi que hoje eu vou fazer tal, vou ser de tal jeito, não. Qualquer mudança eventual, ela leva tempo. E a gente já viu situações do Kirk em que ele não foi assim tão. Ele não seguiu tão ao pé da letra isso que ele tá tentando passar pro cara, pro Petri, sabe? Então, o Kirk não é a maior voz da razão para tentar dar uma lição dessa no Petri. Porque o Kirk também tem algumas atitudes, tal qual a gente fala, que já falou aqui inúmeras vezes, que são bastante questionáveis. Entre essas principais atitudes, eu vou sempre bater na tecla que é da forma como ele trata as alienígenas. Que pro Kirk não importa se você é uma alienígena ou não. Se ele tiver que te seduzir, transar com você, montar na nave dele e ir embora, simplesmente para resolver os problemas dele, ele vai fazer isso, porque é isso que ele faz. Inclusive, esse episódio demonstra isso também, sabe? Sim. Então, eu entendo o conceito do preconceito, eu entendo que o episódio tente discutir isso, mas eu acho que essa discussão estaria melhor nas mãos de qualquer outro personagem. Por exemplo, eu concordo que essa Do discussão Spock, estaria muito né? melhor nas mãos do Spock, porque o Spock é vítima de preconceito. Ele é vítima, Sim. a mãe dele era vítima de preconceito no A mundo dele. Uhura também, né? A Uhura, essa discussão seria muito melhor nas mãos da Uhura. O Kirk não tem muito feeling para falar de preconceito, sabe? Não que ele seja preconceituoso, não é isso. Não tô falando que o Kirk é preconceituoso. Só tô falando que o personagem carrega problemas estruturais que não permitem a ele dar uma lição de moral no Petri. Não tem toda essa moral. Exatamente, ele não tem toda essa moral. No último episódio da temporada, que também é um dos mais polêmicos, a gente vai enxergar exatamente isso. Ele diz uma frase que terminou super mal a primeira temporada. Perdão. Ele diz uma frase que terminou super mal jornadas clássicas na televisão. Ele diz, abre aspas, que uma mulher jamais poderia sentar numa cadeira de capitão. Que isso requer uma fibra que as mulheres não têm. O que é isso Pesado isso aí. para você se não Turnabout preconceito? Intruder. Exatamente. O que é isso para você se não preconceito e misoginia? Entende? Então, ele é um cara que, assim, eu entendo, ele é o herói, ele que deveria fazer isso, o salário, o cachê do Shatner era o maior, mas nesse quesito, ele não é o cara que poderia dar essa lição, sabe? E, de novo, está tentando ensinar uma coisa para uma raça que não é de humanos, que tem os seus próprios costumes, que tem as suas próprias formas, que tem o seu próprio jeito de fazer as coisas. O Petri diz, eu tenho vontade de matá-los. É óbvio que o Petri tem vontade de matá-los.
O Petri esteve em guerra com eles durante toda a vida. O Petri cresceu sabendo que eles eram inimigo. Ou Tanto acreditando que que ele eles eram fala, inimigo. né? Que Exatamente. ela é o maior inimigo da minha raça, né? Na hora que ela aparece no transportador, né? Exatamente. Ela é o inimigo da raça dele. A alternativa é uma guerra nuclear. É a destruição mútua, né? No caso. A destruição mútua dos dois mundos. E querendo ou não, o Petri representa uma tentativa de mudança. Eu não julgo o Petri. Ele tá tentando, cara. Ele tá Sim. tentando. E assim, o personagem parece super destratado pelo Kirk, como se o Kirk fosse superior a ele. Não, cara. Ele tá tentando. Ele tá tentando real. Ele tá tentando trazer uma mudança pro mundo dele. Ela não tá. Ela não tá É. querendo mudança nenhuma. Mas o cara tá querendo. Até o momento em que o cara fala, olha, ele fala a verdade mais honesta que alguém já disse por ele. Ele fala, meu irmão, o erro é seu. Eu falei pra você que isso não ia dar certo. Você mandou eu ir lá tentar. Você mandou eu ir lá tentar. Você me deu um conselho. Agora se vira, irmão. Agora vai lá. Resolve teus BO. Você não queria que eu fosse mais rígido com ela? E aí o que vai lá, é rígido, transa com a moça e depois descarta ela e manda ela para um casamento arranjado que ela claramente não quer participar. E isso é uma outra discussão, galera. Esse episódio ele não termina de uma forma Dever e boa. obrigações. Dever e obrigações. Ele não termina de uma forma boa. Ele termina com ela fazendo uma coisa que ela não quer. Mas precisa. Kirk claramente não é um bom diplomata. Caso vocês não tenham percebido. Ele só costurou a missão, né? Vamos falar a verdade. Ele só costurou a missão. Bom, algumas curiosidades que eu queria mencionar antes de encerrar o vídeo também, que são as seguintes, né? A atriz, né, que fez a Elan Troius, né? O nome dela é Frances Nguyen. Ela é franco-vietnamita e ela já contracenou com Shatner nos anos 50, quando os dois trabalhavam na Broadway. Então a interação aqui dos dois, que a gente vê uma harmonia muito boa em cena dos dois, também já teve uma experiência prévia disso. E um outro detalhe dela que fez com que esse episódio, infelizmente, também passasse do prazo, o que a NBC reclamou muito, né? Porque a Paramount já tinha comprado os estúdios da Desilu e ela não queria aquela liberalidade que a Desilu fazia com Star Trek. De, se passou, não tem problema. Aqui não, a gente quer em 6 dias o episódio. E aí eu falo pra vocês, hoje a gente tem séries que levam ano pra ser pronta e os caras não entregam um produto excelente. Naquela época, os caras faziam em 6 dias o produto completo. Isso é impressionante, impressionante. Mas aqui levou 7 dias, infelizmente. Esse episódio ele foi gravado na semana em que o John Fitzgerald Kennedy foi assassinado. E a atriz, a Frances Nguyen, ela era amiga do Bob Kennedy, irmão do presidente. Então ela ficou de luto, porque ela conhecia ele, trabalhou com ele em alguns eventos de caridade, né, e de promoção, campanha. Então para ela foi um choque muito grande aquilo que aconteceu, foi um choque para a nação inteira. Então esse episódio, infelizmente, teve essa parte que atrasou um pouco, mas pensa comigo, uma pessoa de luto por um amigo, uma pessoa muito próxima da família, morta, e ela ainda entregou um trabalho excelente, né? E assim, outro detalhe muito leve, né? Sem considerar a remasterização, aqui é a primeira vez que a gente vê o cruzador D7 de fato aparecendo em Star Trek. Na versão original, antes a gente não via as naves Klingon, só na remasterização. E também o símbolo do Império Klingon. Foi a primeira vez que a gente viu na ponte Klingon o símbolo do Império Klingon, quando o Kirk tá falando com o Capitão Klingon. É isso, galera. Para mim, episódio muito bom, traz muitas discussões, né? Achei bem positivo, né? A terceira temporada, na minha opinião, até falei isso pro JC, ela já é uma descida, mas ao mesmo tempo aqui ela tá num nível muito alto. E assim, produção foi lá em cima. É isso. A gente teve uma redução nos nossos números de vídeo nessa semana, nesse começo de mês, mas a gente tá recuperando, a gente teve algumas coisas. Mas os vídeos eles continuam saindo. Arquivo X continua saindo. Acho que a gente, até o momento do lançamento desse vídeo, a gente já finalizou Starfleet Academy. Eu, honestamente, não sei o status de Starfleet Academy agora, porque eu acho que o Brunão já deve ter até comentado um dos últimos vídeos. Já Acho que alguns acabou, problemas já. para continuar vendo com Starfleet Academy. Assim, galera, nada muito relevante, mas, enfim. Brunão sumiu essa bucha aí por nós.
Nem todo herói usa capa, não? Mas é isso. Tô pensando também agora, me diz aí nos comentários o que vocês acham. Smallville estreou na Netflix. Estreou não, né? Foi lançado na Netflix agora. E tô com alguns pensamentos de trazer um formato de vídeo para vocês a respeito dos episódios de Smallville. Assistindo, tem muita coisa. Eu assistindo, que é uma série muito, muito legal. Inclusive, acho que uma das poucas séries de super-heróis que eu posso falar que eu gosto de verdade. Pelo menos as primeiras temporadas. A primeira que eu assisti. É legal, assim, eu gostaria de compartilhar com vocês todo o meu senso de humor e estranheza enquanto eu vou assistindo isso, mas nas próximas semanas fiquem ligados aí que vai chegar alguma coisa pra vocês, ok? De novo, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Junto de novo faremos a Ponte Comando ficar cada vez mais forte. E até semana que vem. Com mais um vídeo de Jornadas Clássico. Até mais. Falou, galera.